Olha, calma. Por favor, termina até o fim. Esse conteúdo vai ser relevante para você. Por favor, se você aplicar aquilo que eu vou dizer agora, você não vai se arrepender. Eu creio que aqui alguns dias você vai ter resultados inesperados. Muitas das vezes nós queremos ser notados nas nossas ações, mas existem aquelas ações que são feitas no silêncio, que trazem grande impacto. De que eu estou a falar? Preste atenção nesse conteúdo. Olá, a paz do Senhor, eu sou Geo Carlos. Seja bem-vindo ao meu canal de YouTube, Geo Carlos Oficial. Se você não é ainda um inscrito, subscreva agora, dá o seu like para que o YouTube saiba que este é um conteúdo que está a ser benéfico para muita gente, também muita gente que ele possa nos ajudar a chegar a mais pessoas. Seja bem-vindo. Hoje vamos falar de um conteúdo relevante que eu acredito que será relevante para você, para a nossa vida, para a tua vida, no contexto atual, seja lá que estás a passar, seja lá que estás a enfrentar, desafios que estás a enfrentar. Eu preciso que você saiba. O que acontece é que muitas das vezes nós queremos ser notados nas nossas ações. E poucas das vezes esquecemos que, ao invés de nos silêncios, chegamos a causar mais impacto do que aos olhos dos homens, ok? Por que eu estou a falar isso? A Bíblia nos conta no livro de Esther sobre a trajetória da história de Esther. Muitas das vezes, quando nós ouvimos a mensagem de Esther, o foco principal tem sido Esther, mas as pessoas esquecem que por detrás de Esther há um certo homem chamado Mordecai. E este mesmo homem, Mordecai, foi primo de Esther, foi a pessoa que se responsabilizou pela vida de Esther, e foi também foi a pessoa que Deus usou como ponte para Esther impactar aquilo que é o seu destino. Então, permita-me falar deste homem, Mordecai. Foi um líder silencioso, alguém estratégico, bastante inteligente, que teve muita sabedoria e foi uma pessoa de princípio que soube manter a sua fé num continente fora do seu país, de origem. Foi alguém que soube ter coragem, enfrentar certos desafios. E Mordecai é a pessoa que você precisa conhecer e é a pessoa que você precisa ouvi-lo. Eu acredito que ele tem uma história que pode impactar a sua vida, ok? Quem foi Mordecai? Como eu já disse, Mordecai foi primo de Esther, foi a pessoa que criou Esther. E um dos princípios de que eu aprendi, eu te convido também você a ler no livro de Esther, você vai perceber. O primeiro princípio é a capacidade de ouvir, ok? Mordecai foi uma pessoa que foi sempre vigilante. Se você perceber bem na história de Esther, você vai ver todas as portas que se abriram na vida de Esther foi por causa do ouvido de Mordecai. A Bíblia diz que no seu caminhar Mordecai ouviu, ok? Que havia uma oportunidade, que o reinado estava a precisar, o rei estava a precisar de uma rainha para casar, de alguém para casar. Então a capacidade de ouvir e prestar atenção de Mordecai abriu portas para Esther. Esther era bonita, mas Esther não tinha oportunidade, ok? Existe oportunidade que você vai receber na tua vida simplesmente pela capacidade de você prestar atenção e você estar atento. E também por saber lidar bem com as pessoas. Eu acredito que se Esther fosse uma menina, uma jovem rebelde, talvez não iria aproveitar essa oportunidade. Por ela saber lidar bem com as pessoas, saber ter uma boa relação com o seu tio, essa oportunidade chegou na vida dele. Então, o segredo é esse: tenha boas relações com as pessoas, para que as pessoas que Deus vai usar para ouvir as oportunidades para trazerem até você. Então, aqui que eu disse, o primeiro princípio foi a capacidade de ouvir. O segundo princípio foi a capacidade de sabedoria, de ter sabedoria. Mordecai foi uma pessoa sábia, ok? Muitas das vezes, a Bíblia diz que aquilo que mata não é aquilo que entra, mas aquilo que sai. Então, eu acredito que cada vez que Mordecai ouvia algo da parte de fora, tanto quando aconteceu das pessoas que queriam matar o rei, Mordecai também ouviu. Eu acho que ele teve sabedoria para comunicar a mensagem. O que importa aqui, o que nós devemos ter atenção, não é naquilo que a gente ouve, mas de como nós comunicamos a mensagem, é o que importa. Mordecai teve essa capacidade de ouvir uma certa informação e também soube como comunicar. Muitas das vezes nós estamos a trazer destruição em lares, em famílias. Por quê? Por não termos sabedoria em comunicar uma mensagem, ok? Então,
Preste atenção nas coisas que você tem ouvido fora. Eu acredito que muita gente diz, eu não ligo com o que as pessoas dizem. Sim, você deve ligar, porque às vezes o que as pessoas dizem pode te salvar de uma certa situação, pode te salvar de um certo ataque. Então devemos prestar atenção no que as pessoas dizem. Tomar nota. Nem sempre que as pessoas dizem deve te influenciar naquilo que você faz. Nem tudo que você ouve é positivo. Às vezes tem coisas negativas a seu respeito. Mas o segredo aqui é você ser uma pessoa sábia, ter sabedoria, ter capacidade de raciocínio para gerir a mesma informação que você teve. E também Mordecai foi uma pessoa firme, de coragem, soube enfrentar os seus adversários. Apesar de Naamã teve uma posição superior de Mordecai, mas Mordecai não se sujeitou a Naamã, ok? O facto do seu inimigo, do seu opositor ter uma posição às vezes relevante do que você, não significa que você deve submeter a sua fé para com eles. Então, isso quer dizer que não significa que você é mais contextual naquilo que a gente vive no dia a dia. Não permita que os desafios que você vive, os desafios que você enfrenta dia após dia, sejam maior do que sua fé. Não permita que o parecer, os cargos que as pessoas têm, intimida a sua fé. Seja valente, enfrente com coragem, esteja firme na sua fé, acredita sempre em Deus, que Deus é contigo. Assim como Deus disse a Josué, tenha bom ânimo, porque Deus está contigo. Assim também eu digo para si nesse vídeo, tenha bom ânimo, porque Deus está contigo. Enfrenta adversidades com coragem, enfrenta as situações com valentia. Acima de tudo, Deus está contigo. Tenha bom ânimo, Deus está contigo. De acordo, hoje apenas só vou abrir um princípio de Mordecai. Fica atento aos meus vídeos e você vai entendendo o que mais Mordecai pode influenciar na sua vida. O primeiro princípio que hoje nos baseamos no vídeo de hoje é acerca da capacidade de ouvir. Até pode ser mais terra dizer, Mordecai era fofoqueiro. Sim, é verdade, era mesmo fofoqueiro. Então, mas só que era um fofoqueiro com sabedoria. O mais importante não é a informação que você ouve, mas sim como você comunica. E essa mesma fofoquice de Mordecai trouxe o reinado para Esther, livrou o povo judeu do massacre que Naamã estava preparado para eles. Então, o mais importante que eu estou tentando chegar não é o que você traz, mas o que você tira para levar para fora. Eu falo também no contexto familiar. O que destrói uma família muitas das vezes não é sempre aquilo que você traz, mas é aquilo que você tira para fora. De preferência, você tira de fora que é relevante para a sua família, traga, compartilhe com sabedoria, do que você tirar o que acontece na sua família e você leva para fora. Você está a declarar o segredo da destruição da sua família. Então Mordecai era alguém que cada vez que ouvia algo que era para salvar alguém, para defender alguém, Mordecai comunicava e essa mesma coisa. Então, e uma das coisas que eu vejo na vida de Mordecai não buscava glória. Mordecai buscava servir. Ele buscava ser mais servo do que glória. Muitas vezes nós queremos glória, queremos ser notados, mas Mordecai nada disso se importou. A Esther poderia ter nomeado Mordecai como alguém relevante, sendo seu familiar, mas Mordecai preferiu agir no silêncio. Houve períodos que ele foi exaltado, mas mesmo assim permaneceu na porta do palácio, onde tudo começou, onde a história também terminou. Então, seja como Mordecai, eu te convido a ler agora a história de Esther, você vai perceber mais a fundo. Hoje nos baseamos apenas no primeiro princípio, a capacidade de ouvir. Tenha sabedoria, peça a Deus que dá sabedoria nas coisas que você ouve. Eu digo, enquanto essa pessoa não contribui 100% para a minha vida, ou 10% para mim comer, o que ele fala não me interessa, mas não significa que eu tomarei nota naquilo que essa pessoa vai dizer. Vou usar aquilo que será positivo, aquilo que será negativo, vou descartar, ok? Viva a tua vida, faça a sua história, construa o seu legado. Assim foi mais um episódio falando de Mordecai. Vamos juntos!